Bom, então, antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Verri, eu faço parte aqui do time da BO2O, e essa reunião ela tem o apoio e organização da própria Associação Brasileira Online to Offline, do Grupo Innovation Experience e da revista Inovativos. Aí, hoje, a associação ela reúne mais de 140 empresas da economia digital e uma agenda setorial com 12 comitês de trabalho, sendo que um deles é justamente esse aqui, o Comitê de Proteção de Dados liderado pela Samantha Santos, que é a nossa Head of Data Privacy do Mercado Livre. Então, já sem mais delongas, para dar início aqui à nossa reunião e apresentar a nossa convidada especial, eu passo a palavra para a Samantha. Vai com você. Obrigada, Carol. Doutora Nairane, é um prazer conversar com vocês. Estamos aqui entre amigos, numa conversa. O Comitê de Proteção de Dados, ele busca justamente favorecer uma agenda pautada na governança ética e no tratamento responsável da proteção de dados. Então, essa é uma oportunidade para a gente estreitar laços aqui, com a associação, com a NPD, inclusive pegar aqui diretrizes e condutas de melhores práticas e da nossa atuação, para que a gente possa ser colaborativo com a NPD em todos os momentos. Eu vou pegar aqui um trechinho desse nosso espaço, para que os nossos associados possam apresentar para você e, na sequência, você também possa compartilhar conosco um pouquinho dessa sua trajetória até aqui a NPD, para a gente começar a abrir o nosso papo. Obrigada, eu vou pegar aqui para passar a bola para a Nairane. A ideia era justamente essa, doutora Nairane, mostrar aqui que realmente nós, da economia digital, temos sim essa pauta super cara para nós, e passar a bola para a doutora compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência e começar o nosso encontro. Obrigada, Samantha, Marcos e Carol. Eu vou agradecer a todo mundo aqui pela apresentação, mas vou usar o nome dos três, pelo menos tive a impressão de que os três aí participaram ou do convite ou da organização do evento, então é muito bom ouvir cada um de vocês, saber do interesse de cada um aqui, para entender o que a NPD está fazendo, o que ela pretende fazer e como vocês podem contribuir. Eu vou falar aqui um pouquinho do que a NPD fez no ano passado, qual é o nosso foco agora em 2022, mas podem me interromper à vontade, a ideia é que isso aqui seja uma conversa mesmo, e não uma palestra, assim, principalmente pelo formato aí organizado pela Samantha, por vocês, que é mais uma reunião interna, de interesses comuns aí entre vocês, então estou aqui à disposição para esse bate-papo. Às vezes eu falo super rápido, gente. Às vezes é difícil me interromper, mas, por favor, não se constranjam. Estou aqui hoje para isso. Então, sintam-se à vontade. Bom, começando aqui, não sei se é o caso de começar, Samantha. Tem alguma programação antes? A gente pode começar aqui por um tema, que recentemente, ainda essa semana, a gente viu a participação da NPD no movimento que foi muito importante para a comunidade de privacidade, que foi estar presente na reunião solene ali do Senado, que promulgou a PEC 16, a emenda constitucional 115. Para nós, realmente foi um divisor de águas, e entendo que para a NPD também. Afinal, não só temos o direito à proteção de dados e a privacidade como um direito consagrado, de dignidade da pessoa humana, mas principalmente pela centralização e pelo fortalecimento da própria NPD, que desde o seu momento ali, a LGPD de 2018, a Constituição da NPD em 2020, nesse último ano, vocês trabalharam muito, e nós aqui assistimos, entusiasmados, essa participação aí desde da sua Constituição em 20, nos temas. Então, foram aí uma agenda regulatória da primeira fase de 12 meses, que praticamente se exauriu em todos os seus objetivos iniciais. A gente teve desde regulamento da própria NPD, passando por 2 guias orientativos, fortalecimento e formalização de acordos de cooperação em parceria com diversos órgãos importantes aqui, com outras autoridades. A gente sabe que isso requereu aí de vocês bastante esforço e dedicação desse momento para chegar até aqui, e a gente com certeza fica muito feliz em ter um órgão tão atuante, tão participante quanto vocês.
estão fazendo, e principalmente, né, esse processo democrático que culminou aí tanto numa regulamentação para as pequenas e médias empresas, né, num tratamento diferenciado desse setor que permite transformação, inovação, quanto até mesmo no processo de fiscalização, e daí, né, do que a gente está acompanhando ainda na sua fase final, no desfecho, a regulamentação relacionada aos incidentes de segurança. E aí eu vou tentar focar um pouquinho a nossa papo aqui nesses dois temas principais, né? Esse tema de resposta a incidentes, a gente tem sido realmente aí muito bombardeado por diversas notícias, né, infelizmente não tão positivas nesse sentido, envolvendo vazamentos, né? E a gente sabe que até uma fala da Miriam no 12º encontro ali do seminário do NIC, ela chegou a compartilhar que foram feitas, né, 116 reclamações relacionadas a incidentes na NPD, considerando janeiro até outubro, se não me engano, novembro de 21. Então, eu queria só aqui que você pudesse, claro, compartilhar conosco como está esse processo de fiscalização. A gente sabe que é uma regulamentação ainda inaugural, então existe um período de adaptação, tanto de nós enquanto setor, mas também de vocês enquanto, né, uma organização jovem, uma autoridade ainda jovem que está se estruturando. Então, só para você, se você puder compartilhar aqui conosco como tem sido, né, essas fiscalizações, como vocês têm visto a estruturação do órgão, como que está a sinergia, né, da atuação da NPD com outros órgãos na matéria de incidentes de segurança e dos incidentes, né, das fiscalizações como um todo. Bom, Samantha, você já abordou aí tudo o que eu tinha para falar, então já posso ir, já falamos de tudo. Não, a gente quer te ouvir, né? Que bom que vocês estão acompanhando assim de perto, dá para notar que aí houve pesquisa, há um acompanhamento de perto da atividade da NPD, isso é muito gratificante para a gente saber que as pessoas estão acompanhando, isso traz um senso de responsabilidade ainda maior para a gente, né, e a necessidade de dar respostas, né, para vocês, assim, acalmando um pouquinho o coração de alguns, principalmente quando a gente tem reuniões com o setor empresarial, é que a NPD, uma preocupação constante, não é barrar o uso de tecnologias, né? É conseguir esse equilíbrio entre o titular e os agentes, né? Conseguir um equilíbrio entre, agora, todos os princípios constitucionais, os princípios de LGPD, e inclusive os seus próprios fundamentos, né? Que é também o desenvolvimento tecnológico, a livre iniciativa, a competitividade, concorrência. A gente, de fato, teve um ano agora muito focado na nossa própria estruturação, né? E mesmo sendo um ano focado na nossa própria estruturação, a gente tentou dar algumas respostas. Eu acho que a nossa primeira comunicação pública foi relacionada a incidentes de segurança, Samantha. Logo que a gente começou, logo que nós fomos nomeados, né, os 5 diretores, há pouco mais de um ano, a gente começou a receber notificação de incidente, parece que tudo estava esperando os diretores serem nomeados, né, assim, estava tudo preso, ou alguns vazamentos já tinham ocorrido, na verdade, mas só foram noticiados logo que fomos nomeados. E a gente recebeu notificação de incidentes pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelos nossos aplicativos de comunicação de mensagens, né, e a gente viu que, de fato, esse era um impacto muito grande, especialmente para as grandes empresas, né? As grandes empresas precisavam de uma resposta, até por uma questão de gestão de risco também, né? De o que fazer, como fazer, em que situação fazer. Então, logo em seguida, a gente estudou um pouco como funcionava, e o que funcionava e o que não funcionava mundo afora, e divulgamos no nosso site alguns direcionamentos para notificação de incidentes. Não é o ideal, não é o que a gente queria fazer, na nossa mente tem diversas outras coisas, mas a gente não poderia colocar nem exigir critérios muito objetivos sem ter uma regulamentação para isso, né? Então, embora a gente, nesse ano, tenha experimentado algumas situações, como, por exemplo, uma discussão inicial foi
qual prazo recomendar para notificação de incidentes, né? Eu acho que esse é um ponto que todo mundo fala no momento de abordar a notificação de incidentes, a dificuldade de atender a recomendação de 2 dias úteis que colocamos lá. E aí vem o primeiro ponto. É uma recomendação, por enquanto não é uma obrigação, mas aí alguns dizem, mas é uma recomendação da NPD, é como pai, então você tem que fazer, né? Então, a gente entende essa dificuldade e a gente abriu a possibilidade de você fazer uma notificação parcial e depois complementá-la. Por outro lado, isso vem mostrando, né? Aparentemente, claro que isso ainda vai depender de muitos estudos, mas isso vem mostrando que 2 dias, de fato, é um prazo muito curto para você apurar tudo, para você decidir internamente se deve notificar ou não, se foi relevante ou não, e ainda elaborar a notificação. Então, hoje o que a gente tem é muita notificação parcial, né? Muita, e depois a complementação. E talvez seja o caso, na futura regulamentação, de a gente rever essa questão do prazo. Uma outra situação que a gente vem avaliando muito é a noção de risco, né? Quando tem alto risco, quando tem baixo risco, na notificação, na regulamentação para agentes de pequeno porte, a gente já trouxe algumas situações, né, nesse sentido. Se você puder observar lá, tem algumas situações em que você consegue avaliar se algum ente que estaria previamente qualificado para o agente pequeno porte, ele perde essa qualificação por ter um trabalho aí com dado de alto risco. Então, lá já tem algum direcionamento do que também vai guiar futuramente uma regulamentação. Claro que em notificação de incidentes a gente vai precisar abordar outras situações de risco, né? É engraçado que dado risco vem sempre junto, né? Em tudo que você pensa, a gente sempre tem essa noção de risco que a gente precisa abordar, né? E notificação de incidência, a gente vai precisar também avaliar em que momento há notificação para o titular, que é uma outra dificuldade que a gente recebe sempre, né? Quando notifica, quando não notifica, se o prazo é o mesmo para a notificação da NPD ou não. Então, são várias situações aí que ainda precisam de um maior amadurecimento, né? Hoje, o que a gente divulgou, só voltando um pouco, a situação que a gente tem hoje é todo mundo está um pouco perdido, né, de como aplicar a lei. Mesmo, às vezes, multinacionais que já têm alguma tradição com proteção de dados, aqui no Brasil, ela está um pouco perdida em alguns momentos e alguns conceitos. E a gente vem correndo com isso, a gente vem correndo para trazer segurança jurídica. Não significa que a gente tem que regulamentar tudo para você tentar, né, se adequar, até porque a LGPD, ela já traz muita coisa que não depende de regulamentação, né? Então, tem muita coisa que se pode fazer, e isso já está sendo observado, né, o que já se podia fazer. Mas a ANPD tem plena consciência de que ela precisa avançar, tanto em questão de regulamentação, quanto em questão de dar resposta a algumas situações de interpretação, né? Essas situações de interpretação, a gente vai tentando dar respostas através de guias, através do nosso FAQ, através de reuniões como essas, em outras situações de comunicação com a sociedade. A gente vem tentando estabelecer um diálogo forte com a sociedade. No nosso processo de regulamentação, por exemplo, a gente inaugurou fases que nós não éramos obrigados, né, a ter nesse processo de regulamentação, que são fases com diálogo aberto com a sociedade. O que a gente entende é que quanto mais diálogo, quanto mais discussão, mais perto a gente está de um resultado efetivo, né, que de fato vai ser devidamente aplicado e que vai estar mais perto do ideal para aplicação nas nossas organizações. O processo de regulamentação, e aí é um anseio de todo mundo, que a gente tenha respostas rápidas, né? Que a gente tenha um resultado rápido. Acontece que
A regulamentação, em primeiro lugar, depois que sai, ela é de difícil alteração. E, em segundo lugar, ela é de grande impacto na sociedade. Aí eu falo para os titulares, para os entes privados, para os entes públicos. Então, o ideal é que a gente tenha mesmo esse amadurecimento. O ideal é que seja realmente sejam abertas possibilidades de discussão, de diálogo, para que a gente chegue a uma regulação, a uma regulamentação que seja eficaz também, né? Então, esse é um pouquinho do nosso formato. A gente abriu, por exemplo, a nossa, como você bem falou, Samantha, a nossa agenda regulatória, né, divulgando para todo mundo quais eram os primeiros pontos a serem regulamentados no biênio. A gente fez isso, primeiro, porque a gente gostaria de ouvir o que a sociedade tinha para falar sobre isso, se esses também eram os pontos que a sociedade entendia como os primeiros a serem abordados. Segundo, porque a gente não queria causar surpresa em ninguém, a gente quer que, de fato, a gente quer receber, de fato, contribuições. Então, quando a gente antecipa o que é que a gente vai regulamentar, vocês têm condições de começar estudos, começar pesquisas, contribuir mais, e a gente ter um diálogo mais maduro, e a gente ter um resultado diferente, né? A gente também inaugurou conferências. Alguém ia interromper? Pode interromper, eu falo muito rápido mesmo. Bom, não, pode seguir, né? Acho que foi sem querer, alguém abriu o microfone e fechou rapidamente. Bom, a gente também inaugurou aí reuniões técnicas em que a gente fez uma concorrência, né? Na primeira regulamentação em que a gente teve reunião técnica com o especialista, a gente chamou alguns nomes que atuavam muito fortemente no tema e fizemos reuniões com alguns pontos que poderiam ser polêmicos. Na segunda regulamentação, a gente viu que era o caso de abrir para todo o país, né? De a gente não escolher quem queria contribuir, quem poderia contribuir, né? De não se formar uma panelinha sei lá, algo muito restrito de quem teria essa troca ou de quem poderia contribuir mais, e abrimos uma concorrência mesmo com currículos para as pessoas demonstrarem quem tinha atuado no tema, e isso foi, a gente ficou uma surpresa muito boa, que a gente viu que muita gente estava com atuação específica em diversos temas, e foi muito gratificante a gente ter essas transmissões pelo YouTube, porque a partir da contribuição desses especialistas, a gente teve outros também, concordando ou discordando. Então, a discussão também ficou rica nesse sentido, né? E esse é um pouquinho do nosso processo aí de regulamentação, que a gente vem adotando a linha responsiva, né? Que é uma linha que, de fato, tem o diálogo, que, de fato, tem essa colaboração, que a gente preza por isso. Na fiscalização, a gente adotou uma linha semelhante, né, da fiscalização responsiva. A fiscalização responsiva também atrai aí a participação do fiscalizado. A participação do fiscalizado significa que ele pode ele pode contribuir no resultado da fiscalização, né? A nossa intenção com a fiscalização responsiva é principalmente focar na real adequação do ente regulado à lei, né? É, de fato, levar a proteção de dados para o titular. O que a gente observou, a NPD, ela tem uma dificuldade, que é o fato de ter nascido agora, né? Mas, por outro lado, ela tem um benefício, que é o fato de ela ter nascido agora, e muita coisa está andando lá fora, ela consegue avaliar o que é que funciona e o que não funciona. E foi nessa avaliação aí do que funciona, do que não funciona lá fora e dentro do nosso país, que a gente percebeu que muitos órgãos administrativos que se preocupavam simplesmente em aplicar punição e seguir seu caminho, e a empresa punida também seguir seu caminho, não funcionava, porque muitas vezes não havia o cumprimento da penalidade, a empresa se mantinha irregular, e quando havia uma execução judicial, a empresa conseguia fugir. Então, esse era um pouco do retrato que a gente tinha, que a gente não quer. O que a gente quer
é ser, de fato, uma autoridade moderna, e ser, de fato, uma autoridade que se preocupa com o ente, tá? E aí o ente público, o ente privado, e também com o nosso titular, ou principalmente com o nosso titular, ou dentro desse equilíbrio, com o nosso titular. Então, você estava falando aqui, né, Irene, a gente estava se sentindo super alegre nisso, né, porque a gente vê realmente que há um fortalecimento da NPD, da autoridade, e de fato existe essa preocupação realmente de interação com setores, inclusive num tema que é muito caro, que é a fiscalização, né, para todos nós. Então, assim, a minha dúvida nesse sentido para você fica, né, poxa, a gente vai conseguir um apoio em termos de estrutura mesmo da NPD, porque afinal de contas vocês têm muito trabalho aí, a regulamentação ainda é uma regulamentação em fase inaugural, então só para saber assim, se vocês realmente têm uma perspectiva de aumentar a estrutura, vão se manter nessa estrutura para o tema de fiscalização. A gente ouviu aí, leu bastante nas matérias, né, que houveram muitas denúncias, enfim, mas que ainda não houve nenhuma penalidade aplicada pelo órgão, reforçando de novo a sua fala aqui, né, de fiscalização responsiva. Samantha, a sua pergunta, ela é excelente. A gente tem uma preocupação em que o regulado, de fato, contribua, né, com o resultado da fiscalização, e a gente tem uma segunda preocupação, que é não deixar ninguém impune. E dentro desse contexto, algumas situações, elas vão ter elas necessitarão receber a devida ponderação, né? É boa-fé, é a cooperação, é a adoção demonstrada das medidas, e aí eu destaco o termo demonstrada, porque algumas medidas, elas precisam ser comprovadas, elas precisam ter documentação, elas precisam ter uma forma de você trazer transparência, ou de você, na necessidade, ter que apresentá-las. É a gravidade e a natureza das infrações, são os direitos pessoais, os dados pessoais afetados, os direitos pessoais afetados também, é claro, a condição econômica do infrator, o grau do dano, a adoção prévia, né, de medidas de boas práticas, e a adoção seguinte, né, com a pronta adoção de medidas corretivas na ocorrência de uma situação aí que culmine com uma infração. Então, e lembrando que não são só, né, as sanções pecuniárias. Quando você fala da nossa estrutura, essa é uma grande preocupação da gente, na fiscalização e em todos os setores. A gente precisa se estruturar na pesquisa, a gente precisa se estruturar na regulamentação, para a gente conseguir trazer mais respostas. Mas a resposta que a sociedade mais está pedindo agora, se no primeiro ano foi regulamentação, no segundo ano está sendo fiscalização, né? A nossa autoridade, ela começou com 5 pessoas, 5 diretores, e a gente agora está no ano com mais de 60 servidores. Não porque o decreto permitia essa quantidade de servidores, não, mas porque a gente vem recebendo servidores federais que têm interesse de trabalhar com a NPD, mesmo sem ganhar função, mesmo sem ganhar cargo, e isso vem nos ajudado bastante. O que é que mais vai nos ajudar? A nossa independência, né? Quando a gente conseguir uma estruturação aí de cargos, a nossa formatação em autarquia, certamente a gente também vai conseguir se estruturar melhor, e assim como a PEC, a gente tem tido um resultado de apoio muito interessante, e que vem da sociedade, e que vem do governo também, e eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa para a gente conseguir se transformar em autarquia aí no médio prazo. Agora serão 2 lutas, né? A nossa transformação em autarquia e a nossa estruturação em cargos. E a gente vai precisar do apoio de todo mundo nesse sentido. A nossa fiscalização hoje, ela já vem se estruturando para atuar. Mas a gente tem uma urgência. A LGPD, ela já traz a materialidade para muita coisa já poderia ser sancionada, né? A LGPD, ela exige uma segunda regulamentação apenas
para as sanções pecuniárias, né? Há uma exigência específica no sentido de dosimetria para as sanções pecuniárias. Lembrando aqui que existem diversas outras sanções, além de multas, né? A suspensão, a possibilidade de tratar dados, a proibição, o bloqueio, a advertência, claro, a publicização da infração, né? Então, existem diversas outras infrações. Mas a gente tem tido cuidado, né, de fazer tudo com muita segurança jurídica, e a gente vem correndo em paralelo o fortalecimento da nossa fiscalização com duas coisas. Primeiro e mais importante é o regulamento de dosimetria, que vai trazer tanto questões específicas para sanções pecuniárias, quanto outras questões que vão ajudar na segurança jurídica para o regulado e para o fiscalizado. Vocês vão notar uma atuação mais firme, mais rápida, com maior resultado, depois dessa regulamentação. Não significa que a gente não vai fazer antes, mas que a gente está correndo e que a gente, algumas situações, esse regulamento pode trazer um pouquinho mais de segurança em alguns momentos, em algumas situações específicas. E também o segundo ponto, que é nos fortalecer junto com outros órgãos, né, uma cooperação. A gente entende que a atuação conjunta, ela traz, mais uma vez, segurança jurídica, porque diversos órgãos, eles podem, de alguma forma, atuar com proteção de dados, às vezes de maneira um pouco reflexa, né, às vezes de maneira um pouco mais direta, mesmo que a ANPD seja o órgão central aí de fiscalização, interpretação e regulamentação. Mas a gente tem aí situação de PROCONs, de Ministério Público, as autoridades de... O próprio Banco Central, né, Mirane? O Banco Central, exatamente. Então, assim, esse trabalho conjunto, ele é muito importante. É muito difícil, eu sempre fui advogada até trabalhar na ANPD, né, e eu sempre vi o calo e a dor do empresário quando ele tem que se submeter, às vezes, decorrência do mesmo fato, a diversas fiscalizações diferentes e a diversas interpretações diferentes, né? Então, às vezes, quando a ANPD trabalha em conjunto, isso é bom para a própria ANPD, porque dá mais força, mas é bom também para o fiscalizado, porque ele tem uma centralização de respostas, mesmo que hajam duas punições, porque pode haver a punição da competência de um órgão que está atuando em conjunto com a ANPD e a punição da competência da ANPD. Então, eu acho que a nossa fiscalização, 2021 foi o ano de estruturação, 2022 vai ser estruturação muito focada aí na fiscalização, com o nosso regulamento de dosimetria, com o aumento da equipe, e até, veja, que esse ano a gente precisava até formar o nosso próprio entendimento, né? A nossa própria interpretação, as nossas pesquisas, e a gente vai continuar tendo que fazer isso a vida inteira, em toda a atividade da ANPD, mas conceitos básicos e um alinhamento básico também foi necessário nesse primeiro ano para a gente poder agora meter a caneta, né? E não é a intenção que haja impunidade de jeito nenhum. Além de a gente se fortalecer com outros órgãos, a nossa intenção também é fortalecer o nosso titular, porque ele também é um importante fiscal. E quando ele tem consciência do seu direito, do que a empresa está fazendo certo ou errado, claro que ele vai ter sempre uma limitação, isso nos ajuda. E ajuda também na corrida dos entes para a adequação. Uma outra situação que ajuda a corrida aí para a adequação é a cobrança, em primeiro lugar, dos parceiros comerciais, né, que vão exigir dos seus fornecedores, que tenham um cuidado também com proteção de dados, quanto dos concorrentes, que vão denunciar aqueles que não estão, ou que vão usar do fato de eles estarem adequados como uma forma de mostrar para o cliente seriedade, de mostrar para o cliente ética, a confiabilidade. Já se vê que algumas organizações entendem que o investimento em adequação é, sim,
um agregador de valor, né, para a organização. Também é uma forma de gerir melhor os riscos, né, porque está todo mundo sujeito a incidentes de segurança, e quando você gere melhor esses riscos, fica mais fácil a atuação de uma empresa que tem aí compliance, governança, e outros investimentos nesse sentido. Então, acho que esse é um pouco do retrato da nossa fiscalização para esse ano. Legal, obrigada, doutora. Desculpa, claro, não, imagina. É uma época também, né, de se reanalisar os contratos, de exigir formalmente dos parceiros algumas obrigações, de documentar algumas medidas que já eram feitas, às vezes, né, dentro da organização. Bom, certamente a adequação vai demonstrar o nível de maturidade da sua organização, né? Se você está acompanhando a modernidade, se você está acompanhando a necessidade mundial, ou se você está ficando para trás. Então, acho que, naturalmente, isso vai seguir um curso que a gente espera, né? Nós aqui da BOTO, a gente vive no dia a dia, né, a questão da importância de ter a privacidade como um diferencial, inclusive para atração de investimentos e investidores nas nossas próprias organizações, enfim, nos tornar aí realmente uma empresa amada também no quesito de privacidade. Já encaminhando aqui para os nossos últimos minutinhos e agradecendo novamente a oportunidade, uma questão que muito a gente tem estudado e dedicado aqui no comitê está relacionado à inteligência artificial, justamente em relação aos dados que vão alimentar essa nova tecnologia. A gente sabe que tem alguns projetos de lei tramitando no Senado, um da Câmara acabou de ir. Então, a nossa dúvida aqui para a senhora é a seguinte: como que a NPD está entendendo temas de inteligência artificial? Se vai haver alguma manifestação formal da NPD nesse sentido, ou por enquanto vocês estão só acompanhando de forma um pouco mais passiva essa discussão? Samantha, esse é um tema super caro para a gente, por tudo que eu falei no começo, né? Que a gente quer promover o desenvolvimento tecnológico, a gente quer promover o desenvolvimento econômico, não queremos barrar a esse desenvolvimento, esse crescimento, mas queremos prezar pela proteção dos dados pessoais. O tema de inteligência artificial, e eu acho que os projetos que a gente já tem no Congresso, aí, Câmara e Senado, eles ainda precisam de certo amadurecimento, eles precisam de mais discussão. É sim um tema que estamos atentos. A gente tem lá internamente na NPD uma lista, assim, dos projetos que nos são prioritários, e os projetos de inteligência artificial estão na nossa lista. Mesmo quando não somos convidados a falar, a gente vai lá dar uma cutucadinha e diz que a gente quer ser ouvido, ou a gente apresenta uma manifestação no sentido que a gente entende, né? A gente viu anunciado também, junto com a promulgação da PEC, que o Senado vai criar também uma comissão de juristas, né, para estudos relacionados à inteligência artificial. Há uma tendência com isso, que os projetos, pelo menos do Senado, eles sejam agregados aí para ter uma discussão comum, já que tem esse grupo. Não sei como isso vai se dar. A NPD vai estar nesse grupo de juristas, doutora? A grande pergunta aqui. A princípio, sim, tá, Samantha? Eu falo a princípio, sim, nós indicamos um nome e fomos convidados, mas isso não é uma decisão nossa. É um interesse nosso, mas não é uma decisão nossa, é uma comissão do Senado, então a gente espera que nós sejamos indicados aí no Senado, indicamos, sim, o nome, que a gente entende que estuda bastante o tema e que tem muito a contribuir, e que certamente representará bem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o zelo à proteção de dados dentro dessa comissão. E a gente discute muito isso internamente, né? Até mesmo se a inteligência artificial precisaria, neste momento, de uma regulamentação. Então, a discussão para todos os lados, né? A gente ouve, assim,
diversos fatores que interferem aí em regulamentação para a inteligência artificial, e é uma preocupação nossa, sim, com certeza, e a gente quer também está dentro dessa discussão como um fator que contribuiu e protagonizou também. Nossa, sua fala aqui nos deixa com o coração bastante aconchegados, porque é uma preocupação aqui da associação, nós estamos ali entre as mais inovadoras e disruptivas, então a gente entende exatamente nessa linha, né, que há espaço para um amadurecimento de diversas questões, tanto com relação aos debates sobre uma possível responsabilização civil, que ainda é prematura diante do próprio entendimento, né, e definição aí dos conceitos de inteligência artificial, na linha do que, né, a resolução da Europa está fazendo agora, está buscando entender um pouco mais sobre a conceituação e, num segundo momento, ali ver as implicações da responsabilidade civil. Então, aqui, como Comitê de Proteção de Dados da BOTO, a gente fica super aberto, inclusive, para compartilhar esse estudo com a senhora, se achar que é conveniente ali, de alguma forma, para contribuir aí com os estudos de vocês, perante a comissão de juristas, que certamente fará um trabalho bem alinhado ali com inovação, investimento, e claro, né, o titular dos dados, né, sem ele acho que a gente nem estaria reunidos aqui agora, tentando, né, convergir para melhor protegê-lo, através também da entrega de serviços que agreguem valor. Então, nesses momentos finais aqui, eu só queria realmente agradecer a presença da senhora aqui no comitê, que muito nos honra com esse espaço, com essa agenda, reforçar que estamos super à disposição para contribuir, né, enquanto associação, enquanto setor aqui representativo, e que a gente possa aí realmente travar um diálogo mais próximo, que a nossa intenção realmente é pegar as orientações, os guias e o norte vindo da própria NPD e nos alimentar com isso dentro das nossas empresas, dos nossos programas. Então, eu queria realmente muito agradecer em nome da BOTO e de todos os associados aqui, reforçar que para nós é um prazer. Amanda, vocês me ouvem, não? Sim, eu estou ouvindo também. Desculpe aí, eu não entrei no começo, eu pelo menos não me apresentei. Meu nome é Ogibe, eu estou, né, diretor financeiro de um clube de benefícios de servidor público, que se chama Clubes. Né? E estou aqui ouvindo aqui as diversas falas das colegas aí, dos colegas. Eu sou diretor também do Sindileges. Eu não sei se vocês sabem o que é Sindileges. É o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União. E sou aposentado. Eu sou consultor. Sou consultor legislativo e fiz um concurso para consultor de orçamento. E vocês estão falando muito de uma área que é minha vida inteira. É interessante saber disso aí, porque como eu trabalhei lá é o lugar que se concilia os interesses das empresas, das pessoas, da sociedade e vence dos políticos. Então, se vocês precisarem de alguma, digamos, orientação, algum papo, eu não conheço as empresas, né? Então, seria interessante que eu as conhecesse também, saber o que fazem, qual é a área de atuação, como é que funcionam elas, que nós também estamos entrando para a BO2O, para conhecer e tirar proveito, fazer algumas associações, que nós sempre fomos, servidores públicos. E montamos um clube de benefícios, que era só Sindileges, que é por causa das restrições que o Paulo Guedes fez e outros. Né? Gibi, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque a gente tem uma pauta aqui, em razão do tempo da agenda da doutora Nairane, só para a gente fazer as considerações finais, e a gente pode seguir aí com essa sua fala depois em off, e se houver aí um espaço de conveniência na agenda da doutora, a gente volta a se falar. Obrigada. Nairane, de novo, muito obrigada pela participação, esses 3 minutinhos aí que nos restam em benefício do tempo, por favor, fique à vontade, a palavra é toda sua.
Samantha, quero agradecer, em primeiro lugar, a sua simpatia, o fato de você ter interagido comigo de forma tão rica. Quero agradecer também a atenção de todo mundo aqui. Você falou que tem um material de inteligência artificial. Por favor, compartilhe. Não é se posso, não. É por favor, compartilhe. Tanto esses temas que não estão diretamente na nossa agenda regulatória, como os temas que vamos entrar em regulamentação agora, são importantes a gente receber material. A gente pode receber material no momento que a gente abre espaço para isso, mas também antes. Então, questões relacionadas a encarregados, a notificação de incidentes, a relatório de impacto, são alguns dos temas que vão entrar nesse ano, transferência internacional de dados, né? São alguns dos temas que vão entrar este ano, a própria dosimetria, mas que já está em um outro estágio, dosimetria, será muito gratificante receber. A gente analisa todos, assim, todos mesmo, cada linha que a gente recebe, a gente discute, porque está todo mundo aprendendo um pouquinho agora, e a gente precisa, como comentamos, formar aí um convencimento, um alinhamento de entendimento. Então, por favor, pode nos enviar. Só pegando o gancho nessa sua última fala, abusando aqui do nosso tempo contigo, nessa sinergia que a gente tem de cooperação e com envio de materiais, haveria espaço para a gente fazer aqui, né, o nosso guia de boas práticas setorialmente num diálogo com a NPD, para que possamos ter algum norte para balizar nossos programas de privacidade, muito em razão, inclusive, do custo que a gente tem internamente, enquanto a gente tem uma regulamentação ainda em fase de discussão por vocês. Como seria esse processo, essa interação? Depende, Samantha. Primeiro, a gente precisa entender exatamente o que vocês desejam, né? Ter uma finalidade assim, muito firme. A gente não pode prestar consultoria, né? Assim, a gente não pode ficar lá dizendo, faz assim, faz assado. Então, tem um limite aí na nossa atuação, até porque, imagina se a gente pega alguma coisa aí que está fora da lei, a gente necessita atuar na fiscalização também, então, a gente tem um limite de atuação. Por outro lado, a LGPD, ela traz a obrigação para a ANPD, a obrigação não, mas a faculdade para a ANPD de validar regras de boas práticas setoriais, né? Só que isso precisa ser um setor talvez maior, principalmente nesse início. A gente teve, por exemplo, algumas atuações com o setor de farmácias, né, que no começo tinha diversas discussões, né, farmácia, estou dizendo assim, comércio mesmo, de farmácia, não indústria, nesse primeiro momento. Então, há a possibilidade de algum tipo de interação, mas aí a gente precisa conversar mais firmemente para saber qual seria o interesse e não se confundir com consultoria. A gente também recebeu, assim, por exemplo, a confederação relacionada ao setor de saúde, que eu não vou citar qual, também já nos apresentou guia de boas práticas que eles formularam, mas dentro de um contexto aí que tinha uma finalidade, uma lógica, mas a gente pode conversar sobre isso. A atuação seria, eu acho, mais focada na coordenação de pesquisa, e se você tiver interesse, a gente pode alinhar, sim, esses contatos e ver o que é possível dentro da atuação deles. Perfeito, muito obrigada, doutora Nairene. 17 em ponto aqui, para também não prejudicar a sua agenda com os demais compromissos. Novamente, muito obrigada pela presença e participação, a BOTO pela organização e todos os nossos associados que aqui estão presentes, porque realmente é um privilégio ter, né, a NPD dividindo e compartilhando esse seu trabalho, e do nosso lado parabenizar. Essa atuação do primeiro ano foi realmente muito simbólica aqui para nós, do que vai ser aí os próximos anos da NPD, que certamente são bem promissores. Muito obrigada a todos, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde.